Boa tarde, queridos alunos do nono C. Vou passar agora um exercício referente ao assunto dado na semana passada, que é relações trigonométricas no triângulo retângulo. Neste exercício, vocês vão usar as três fórmulas, a do seno, a do cosseno e a da tangente. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então eu vou mostrar aqui, de novo, reexplicando o que é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos. O que é ângulo agudo? É um ângulo menor que 90 graus. Aí, nesse triângulo, eu tenho a hipotenusa, que é o maior lado, que fica em frente ao ângulo reto. E tem os catetos. Então, os catetos vai depender da posição do ângulo. Nesse ângulo aqui de 65, eu tenho o X, é o cateto oposto. O cateto oposto é aquele que fica em frente ao ângulo. E tem o cateto adjacente, que é o que fica ao lado do ângulo. Se eu pegasse aqui em cima, já mudaria. O cateto oposto seria o Y, porque fica em frente ao ângulo. E o cateto adjacente seria o X. É isso que vocês vão fazer. Vão olhar qual é o cateto adjacente, o cateto oposto e a hipotenusa e usar essas três fórmulas que eu falei. Então, na primeira questão, eu digo o seguinte. Ele diz: a figura abaixo representa um avião que decolou sob um ângulo constante de 40 graus e percorreu em linha reta 8.000 metros. Nessa situação, qual a altura que se encontrava o avião ao percorrer essa distância? Então, sempre a gente tem que dar o valor do ângulo para vocês usarem. Então, aqui eu dei o seno de 40, o cosseno de 40 e a tangente de 40. E dei o desenho. Só que ele quer saber a altura. Para eu saber a altura, eu tenho de passar uma linha horizontal, uma linha vertical daqui até aqui, para formar meu triângulo retângulo. Então, aqui eu quero saber o H. Então, ele deu o H e deu aqui 8.000. Então, ele deu o quê? Olha, tá vendo o ângulo aqui? Você tem de ver, olha, o H fica em frente ao ângulo. Quando fica em frente ao ângulo, eu tenho o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vocês vão achar o seno de 40 graus. Questão 2. Na questão 2, ele diz: no triângulo retângulo da figura abaixo, determina as medidas de X e Y indicadas. Ele deu de novo, olha, o seno de 65, o cosseno de 65 e a tangente. Então, aqui você já sabe. Eu tinha explicado nesse desenho. Então, aqui você vai achar o seno de 65, que é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Você tem a hipotenusa, que é 9, e o seno, que é 0,91. Aí você vai achar o valor de X, que é o cateto oposto. E aqui embaixo eu tenho o cateto adjacente, que é o cosseno. Cosseno de 65 é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Eu dei a hipotenusa e eu vou encontrar o cateto adjacente, que é o Y. Tá certo? Não esqueça, para encontrar, você vai fazer a multiplicação. Quando você substituir, você vai ver. Você vai passar o número que está embaixo. O número que está embaixo para cima, usando a multiplicação. Aí encontra o valor de Y e também encontra o valor de X usando a multiplicação. Depois você substituir o valor do seno e o valor da hipotenusa. Questão 3. Olha, do mesmo jeito, considerando o triângulo retângulo ABC da figura, determina as medidas A e B indicadas. Aí eu dei de novo, olha, o seno e o cosseno. Aí aqui de novo, olha, eu quero saber agora do de 60 graus. Aí aqui presta atenção, a gente vai encontrar o A, que é a hipotenusa, e o B, que é o cateto adjacente. Então eu vou usar que contas eu vou usar? Primeiro eu vou usar quem? O seno de 60, que vai ser o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí eu vou encontrar o valor de A. Então o cateto oposto vai ser 12 raiz de 3 sobre a hipotenusa, que é A. Eu já sei o cosseno de 60, que eu dei aqui, 0,5. Então, aí aqui eu vou fazer o quê? Uma divisão.
conclusão. E para eu achar o B, como é que eu acho o B? Eu não achei o valor, então o B como é que eu vou achar? Vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa, mas antes eu não encontrei a hipotenusa, que é A, então eu substituo. Então eu vou encontrar o valor de B, tá certo? Questão 4. Questão 4 ele diz, olha. Oh, meu Deus, voltou. Questão 4 ele diz, olha. No desenho abaixo está representado o instante em que um satélite de órbita baixa transmite o sinal para uma antena receptora. Aí de novo aqui, olha, foi dado a vocês, olha, o seno de 57, o cosseno e a tangente. Aí aqui eu tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa, que é S. Eu quero saber esse valor aqui de S, olha, que aqui ele pergunta, olha, qual é a distância S que esse sinal de satélite deve percorrer para chegar até a antena receptora. Então eu vou fazer seno de 57 vai ser igual cateto oposto, que é 839 km, sobre a hipotenusa, que é S. Então quando eu passo S para o outro lado, o valor que vai para baixo do S, e eu vou fazer uma divisão. Vou pegar o valor de 839 e vou dividir pelo valor do seno, que é 0,839. Quando eu fizer essa divisão, o resultado que der, eu procuro aqui e marco a alternativa. E o 5, vocês vão encontrar o valor de Y em cada figura. Então aqui você vai ver a posição do Y. Aqui eu já tenho o seno de 30 graus, que é quanto? 0,5. Então aqui eu vou achar o quê? Olha, o seno, porque aqui eu tenho, olha, está na frente do ângulo. Então o seno é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Substituo o valor do seno, que é 0,5, o cateto oposto é Y e a hipotenusa é 12. Para eu achar o valor de Y, eu vou fazer 12 vezes 0,5. E aqui eu já tenho o quê? O seno de novo, eu fico 4 raiz de 3, seno de 30 graus é igual a 4 raiz de 3 sobre Y. Vou de novo substituir o Y. Então o Y vai ser 4 raiz de 3 dividido por 0,5. Bons estudos e forte atividade.